17 de maio de 2017. O meio-campo Cícero pede a palavra, convoca a imprensa e esclarece a tal briga no vestiário do São Paulo. Jogando bem, Galo atropela Godoy Cruz e garante primeiro lugar no grupo 6. Dividido entre 3 competições, Palmeiras encara nesta noite o Internacional pela Copa do Brasil. Diretor executivo de futebol Alexandre Matos, premiado nesta terça-feira, fala sobre a chegada de Cuca no Palmeiras e a possibilidade de reforços no Verdão. E ainda, a quarta-feira no Corinthians, Gabriel Jesus marca de novo na Inglaterra e os gols pela Libertadores da América. Olá, boa noite. O Gazeta Esportiva começa falando do São Paulo, que depois das eliminações no Campeonato Paulista, na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana, teve a crise agravada com o desentendimento entre o técnico Rogério Ceni e o meio-campista Cícero. Hoje, o jogador reuniu a imprensa, hoje era dia de folga do São Paulo, mas o jogador reuniu a imprensa para esclarecer a polêmica envolvendo Rogério Ceni e ele. Veja na reportagem de Alexandre Silvestre. Na segunda-feira, Rodrigo Caio garantiu ambiente saudável no tricolor. Não tem nada atrapalhando a gente. O clima é muito bom, todo mundo se respeita muito aqui dentro. O Rogério tem o apoio total do grupo e eu falo isso sinceridade mesmo. Vocês sabem muito bem que eu sou muito sincero nas coisas que eu falo. Na terça, Jusilei confirmou ambiente tenso no tricolor. O que aconteceu foi que ele brigou mesmo, não teve nada de prancheta, ele brigou, né? Deu uma dura mais agressiva, mas não aconteceu nada de prancheta não. Hoje, quarta-feira, Cícero afirmou que o ambiente é ótimo e que o ocorrido no vestiário do São Paulo, no intervalo do jogo da primeira semifinal do Campeonato Paulista contra o Corinthians, no Morumbi, não representa grupo rachado ou coisa que o valha. Rogério, exímio cobrador de faltas, não chutou uma prancheta como divulgado. O que aconteceu? No intervalo do jogo contra o Corinthians, a gente estava chegando no vestiário, os jogadores estavam sentados e o Rogério pegou e deu um chute, não é nem prancheta, para você ter uma ideia. É um quadro que às vezes faz as explicações para a gente, para você ver que aí já distorceram de novo. É um quadro que acabou chutando e até falou de pegar na cara, isso daí não tinha nada a ver. Porque o quadro, ele caiu no chão assim, mas pegou meio que na minha direção, mas resvalou no pé, não chegou nem pegar em mim direito. E aí, que isso é uma coisa natural, que você volta, que às vezes, que nem vários treinadores você vê falando, que dá uma sacudida no vestiário para ver se o time volta diferente e não sei o quê. Até então que a gente até voltou, até fez um segundo tempo bom, pena que não conseguimos fazer um gol. Então, acho que criaram, na minha concepção, criaram um bicho 7 cabeças, uma situação que não tinha nada a ver, porque que o quadro caiu perto de mim e aí as pessoas começam a falar... time do Rogério, time do Cícero. Eu falei, que é isso, gente? Que mundo nós estamos? Até porque o Rogério foi um cara que brigou pra mim estar aqui. Porque ele brigou pra mim estar aqui, por quê? Porque ele sabe da minha maneira de trabalhar. Ele sabe do profissional que eu sou. E ele sabe as pessoas que ele traz aqui para trabalhar. Quem sou eu para confrontar com o maior ídolo da história do clube? O Rogério é um cara referência para todos nós. Eu acho que muito pelo contrário, a gente tem muito a aprender com ele ainda. O trabalho dele, sendo sincero para vocês aqui, o trabalho dele é bom. Todo mundo falava do São Paulo no início da temporada, falando que o São Paulo estava jogando futebol de posse de bola, um futebol para cima. Mas a gente sabe que também as eliminações pesa muito isso daí. Agora é o momento que fala que a gente está bem, eu estou mentindo. Então é um momento que a gente tem que botar os pezinhos no chão, calçar aquela sandália da umidade, trabalhar. Apesar dos gols sofridos em excesso, o início da temporada mereceu elogios. Posse de bola, volume de jogo, intensidade, artilharia, esperança. E de repente os resultados não aconteceram. O São Paulo caiu no campeonato estadual, na Copa do Brasil, na Sul-Americana. Estreou no Brasileirão com derrota. A teoria da prancheta do professor parou de funcionar na prática pela soberba do treinador, dos atletas.
Cícero encontra uma explicação. Quando o time está bem, às vezes as coisas começam a entrar dentro da sua cabeça, quando, assim, e você não espera. Às vezes você pode se acomodar um pouco mais, pode achar que, lógico, pode já tá jogando a mais do que é. Essas coisas às vezes pode acontecer, já aconteceu comigo quando eu era mais novo. A história tomou grande proporção. Cícero entrou em cena, tratou de esclarecer os fatos e colocar um ponto final. Resta agora saber quem vazou a informação para a imprensa e por qual motivo. Será que estão tentando derrubar alguém? Eu até concordo com você, isso é preocupante, umas coisas dessas não pode vazar. Quem disse que foi de jogador que saiu isso daí? A gente não pode dizer, porque você está num ambiente de trabalho no futebol que você lidar com várias pessoas, então não tem como você cravar uma coisa. Agora, quem pode cravar é quem soltou essa informação. Quem soltou uma informação dessa, que pode chegar e cravar, que fulano falou, e aí a gente vai encontrar a verdadeira história. Boa noite, Michele, boa noite, Flávio, boa noite você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. O que aconteceu no São Paulo, esse bate-boca aí de vestiário, com o Rogério, que envolveu o Cícero, enfim, essa história que foi mostrada para vocês, aconteceu já no Corinthians, no Palmeiras, no Santos, no Flamengo. Isso é comum, isso acontece e não adianta esconder que vaza. Não adianta esconder que vaza. Porque o jogador conta para a esposa conta para o outro conta para o porteiro conhece o jornalista, e vaza. Não tem jeito, acaba vazando. O problema todo do São Paulo, não é que o Rogério, ele não está admitindo que o momento não é bom. A entrevista, aquilo que o Rogério vem falar com a gente depois da partida, quando eu digo a gente, é a torcida do São Paulo, né? O que ele coloca para a torcida do São Paulo não é a realidade que está acontecendo. E nem sei por que de tanta defesa do Rogério. Se existe um ser na face da Terra ou no planeta que possa ter tanta vantagem, né, de ser técnico sem ter uma pressão muito grande, é o Rogério, por toda a história bonita, né, e talvez ímpar que ele criou no São Paulo Futebol Clube, sendo, no meu entendimento, o maior ídolo do São Paulo. Então, fosse qualquer outro treinador que tivesse apresentado esse desempenho ruim, já não estaria no São Paulo conhecendo o futebol brasileiro. E aí a questão de se é certo ou não é uma outra discussão. Mas como é o Rogério, ele tem esse crédito, ele tem um tempo maior. A diretoria do São Paulo apostou no ídolo e precisa separar bem as duas situações. O goleiro, o ídolo, o mito do técnico. Uma nova carreira está começando. E não começa legal para o Rogério quando o Rogério mistura a situação. E ele vem a público dizer que está tudo bem quando não está tudo bem. Não é? O Cícero, se ele tivesse dado uma entrevista como deu o Cícero, todo mundo estaria vendo o São Paulo de uma outra maneira. O Cícero foi muito sincero, falou, não adianta eu vir aqui falar que está tudo bem, porque não está tudo bem. Se eu fizer isso, eu estou mentindo. E é isso que o Rogério tem feito. A cada entrevista o Rogério vem e apresenta números que não são convincentes e não são reais. Não é? A gente antes de ontem falou a respeito aí do desempenho do São Paulo contra os times da Série A, 40% de aproveitamento, 15º colocado no Campeonato Brasileiro. Aí ele pega jogos com PSTC e apresenta, não, isso aqui é melhor que meus antecessores, é melhor do que a melhor campanha que um técnico pode fazer. Isso está errado, o Rogério está errando, está pecando aí, quando não precisa. E o Cícero disse, qualquer pessoa que vier e falar diferente do que eu estou falando, é mentira, e o Rogério está mentindo para a torcida do São Paulo. Todo mundo está sabendo que não está legal, mas que algo pode ser feito. O Rogério tem a capacidade, conhece muito bem o São Paulo, é um iniciante, mas pode aglutinar esse grupo. O grupo não é tão horroroso assim, não é tão diferente dos outros. O Rogério tem que acertar a casinha, fechar essa casinha lá atrás, não ter uma defesa tão vulnerável, ter um time mais equilibrado. É isso que ele tem que fazer, ao invés de ele querer provar o que não é verdade. Um outro número que o Rogério não deu, poderia ter dado. Nos últimos 6 jogos, o São Paulo Futebol Clube, além das 3 eliminações, só teve uma vitória. Então, vir com esse papo de que os números são... não é legal, não é legal. E o que aconteceu foi legal, o Jusilei chegou, abriu a boca, aí hoje o Cícero convocaram, explicou, tá tudo certo. Isso é normal e acontece em qualquer bom time do futebol brasileiro e mundial. Boa noite, Flávio. Boa noite, Garrafa, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Para mim isso não tem a menor importância, eu não trabalho em programa de fofoca, então não tem nada a ver com isso, é problema deles. Não interessa nem um pouco, não faz a menor diferença.
Aliás, eu adoro o programa de fofoca. Eu acho genial os caras que conseguem fazer isso aí, mas eu não sei fazer, então não vou comentar sobre isso. Com relação ao São Paulo, tem uma preocupação sim, né? Porque tem algum dedo duro, e dedo duro é a pior coisa que existe na face da Terra. Não há nada pior que dedo duro. Você vê que agora no Brasil nós estamos vivendo uma fase de ladrão e dedo duro, quer dizer, o cara consegue ser duas coisas horripilantes, né? Então, e alguns ainda são endeusados e têm penas diminuídas, mas isso é outra coisa. Esse é o problema, ter um dedo duro em qualquer grupo é muito complicado. Com relação ao time do São Paulo, o São Paulo nos últimos 10 anos, desde que o Muricy saiu da segunda vez por lá, a última vez que ele saiu, o São Paulo não manteve nenhum técnico por mais de um ano. 3, 4 meses, 5 meses, 6 meses, por diversos motivos. Alguns que pediram demissão, caso do Osório, outros que foram demitidos e tal. O São Paulo não tem filosofia, não tem ideia, não tem nada. Ele é um clube extremamente político, onde as coisas, não existe gestão, existe política, onde cabeças são entregues a qualquer tempo. E o Rogério foi usado para a eleição, que recentemente terminou com a vitória do Leco. Então ele tem essa blindagem, porque ele era quem é, muito mais importante que qualquer pessoa que transita hoje no Morumbi, e está fazendo o trabalho dele da maneira como ele quer, da maneira como ele sabe, da maneira como ele entende, e que não lhe foi perguntado pela diretoria de São Paulo, que não tinha ninguém com competência para perguntar. Então ele não foi contratado pelo trabalho dele, pelo método dele, porque os caras que estão lá não sabem como é isso. Não conheciam. Eles deveriam ter um profissional. E o estatuto do clube diz que São Paulo precisa ter profissionais. Eles deram dinheiro para os amadores que já estavam lá atrapalhando, para que eles ganhem, para fazer a mesma porcaria que eles faziam quando não ganhavam. Não contrataram profissionais, violentaram inclusive o regulamento. Se eles o estatuto. O estatuto. Mas até mesmo o Rogério Ceni, né? Mas quando você contrata um profissional, você tem que saber o estilo dele, o que ele faz, como é que ele trabalha. Mas para isso você precisa saber o que você está fazendo. Não é o caso lá. O que eles quiseram foi colocar alguém que fosse um respaldo legal para a eleição. Foi por isso que ele foi contratado. E o Rogério está trabalhando do jeito dele, da maneira como ele aprendeu futebol, da maneira como ele gosta de fazer. E é assim que ele tem que continuar. Ele está lá para colocar as ideias dele. Se elas não servirem e tiverem coragem, porque na verdade ele está lá como um respaldo político, né? Aí ele vai sair e o São Paulo vai entrar na mesma rotina de sempre. Vai trocando técnico a quadra, 4, 5, 6 meses, quando o problema é gestão. Não existe ninguém com capacidade para contratar um treinador por uma filosofia, criar-se um sistema, um jeito de gerir o clube. O Rogério está fazendo o trabalho da maneira como ele sabe fazer. E, no meu modo de entender, é uma maneira muito inteligente. O material humano dele não é dos melhores, mas ele está levando o trabalho da maneira como ele está. E ele dá as entrevistas dele do jeito que ele quer dar. Se eu fosse o entrevistado, ou o Garrafa, ou o Michel, cada um dá entrevista. O trabalho é inteligente, mas é bom, na sua opinião? Eu acho que dentro, para um trabalho que está começando, é muito precipitado julgar. Muito difícil. Oscila, o time é ruim, o jogador brasileiro tem uma inteligência tática limitadíssima, de um modo geral. O time de São Paulo é pior que o time do Corinthians? Olha, talvez, provavelmente, mas mais importante, a maneira de trabalhar do Carille, ela é uma maneira mais, digamos, mais simples. Mais conservadora. Não sei nem se é conservadora, mais simples. Ele faz uma defesa fechadinha e contra-ataca. Aí alguém vai dizer, mas por que o São Paulo não faz isso? Porque a filosofia do Rogério é outra. Mas ele não consegue nem arrumar a defesa dele. Então, ele teria que criar um método de equilíbrio, é um problema tático, né? Você ataca mais, você fica mais disposto. Você faz jogos mais abertos. Só que esse que é o problema que a gente sente no São Paulo, que a gente não consegue ver. Okay. E aí ele é passível de crítica, ele não assimila as críticas. Mas aí é que tá. Ele tem uma filosofia de jogo assim. Se isso não serve para São Paulo, ele não deveria ter sido contratado. Mas para isso ele deveria ter algum profissional, alguém competente que perguntasse para ele e falava, não serve para o São Paulo. Não tinha ninguém, como não tem ninguém com competência para isso. O Rogério trabalha assim. Se não serve para o São Paulo, aí põe outro treinador. Coloca um outro fechado, tipo Balda, assim que também o São Paulo quase caiu com ele. Não é questão de filosofia, é questão de gestão, é questão de você ter um elenco competente. O São Paulo teve um monte de treinador ruim lá, recentemente. E não ganhou também. Teve o Osório que atacava, aí dava desequilíbrio. Depois trouxe o Doriva que fechava, não aconteceu nada. Trouxe o Balda, foi um horror, quase caiu para a segunda divisão. E agora tem um outro. O profissional está lá para trabalhar no estilo dele. O Garrafa tem um jeito de trabalhar. Eu tenho outro, você tem outro, a Anitta quando trabalha tem outro, cada um tem o seu jeito. Não adianta, se você quiser que eu trabalhe como Garrafa, você tem que colocar o Garrafa no meu lugar. Se eu tiver que fazer a reportagem como o Garrafa faz, não eu. Cada um tem o seu jeito de trabalhar. Não tem certo nem errado. O patrão
é que tem que saber que trabalha. Quem ele contratou? Infelizmente não tem ninguém no São Paulo com capacidade, sequer para sentar e conversar com o treinador e falar o que você faz, qual é o seu jeito, isso interessa ou não interessa. O São Paulo que contratou o Osório e o Bausa, só porque os dois falam uma língua assemelhada e tem estilos completamente diferentes. Aí é difícil. Bom, complicado, né? E a nossa enquete continua ainda sobre esse tema, lá no site gazetesportiva.com, é sobre a coletiva do Cícero. A gente quer saber, a história contada pelo jogador convenceu? Sim ou não? Não tem por que desconfiar, logo que sim. Eu acho que sim também. Aconteceu, eu disse, isso é normal e acontece em qualquer lugar. Qualquer vestiário de futebol tem essa discussão. Né? E no São Paulo não seria diferente, né? Talvez diferente é o que o Rogério está querendo implantar e não está conseguindo. E por não estar conseguindo, merece sim críticas. Eu separo muito bem o Rogério, ídolo da história do São Paulo Futebol Clube, com esse início de carreira do Rogério Ceni como técnico. Não começou bem, não está indo bem, pode melhorar, tem conhecimento de futebol, mas não concordo com o que ele está fazendo, porque o São Paulo tem obtido péssimos resultados. E, lamentavelmente, né, a avaliação não deveria ser por resultados, mas resultados mínimos. Com o elenco que ele tem em mãos hoje, o São Paulo tinha que estar jogando mais do que está jogando. Convenceu a coletiva do Cícero? Eu não prestei muita atenção, eu não gosto de futrica, né? Eu gosto, não no futebol. Eu sou um fofoqueiro, confesso que sou. Mas não de futebol. Futebol, eu gosto de falar de futebol mesmo. Então eu gosto de futriquinho, tá aquele lá, não sei o que, dá o cabelo, não sei o que e tal. Mas futebol, eu não. Quando eu começo com futrica, eu não presto atenção, não prestei atenção. Bom, então é o seguinte. O Parreira deu uma entrevista falando sobre o Rogério Ceni, perguntaram o que ele achava do Rogério Ceni, e ele falou o seguinte, que a natureza não pula etapas. A natureza não pula etapas. Então, o São Paulo, ao apostar no Rogério Ceni, ele não criticou o São Paulo ter escolhido o Rogério Ceni. Ele acha que o Rogério Ceni é uma boa pessoa e tal. Só que a natureza não pula etapas. Então, ele vai ter todo um período de amadurecimento como treinador, coisa que ele nunca tinha tido anteriormente. Então, o São Paulo tem que bancar essa fase aí. Né? Ele poderia ter aprendido num time menor, mas ele está aprendendo e vivendo o dia a dia no São Paulo. Por que não fizeram isso? Porque tinham pressa para eleger o presidente. Sim. Ele era um cabo eleitoral. Então a culpa não é dele, a culpa é de quem o levou para lá. Mas ele sabia, né? Ele se sentia preparado. Ele se sentia preparado. Ele aceitou e é sujeito a crítica. Ele aceitou todo mundo é sujeito aqui, até o Guardiola. Se você Talvez ele tenha dado um passo maior. Se você descer na nossa Casper Liber agora e falar para qualquer um que está lá embaixo, falar assim, você acha que você consegue apresentar o programa X? Consigo. Isso. É uma oportunidade. Mas é isso aí, é um passo maior que a perna. Talvez não. Muita gente fez isso. Não dá, Flávio. Muita gente fez isso e foi direto. Então, mas aí então você não pode colocar para apresentar. Então. E quando ele foi usado porque politicamente interessava colocar o cara. E ele estava estudando e se preparando para talvez fazer de uma etapa diferente. Apareceu uma chance de dirigir o São Paulo. Olha a importância do cargo. Você não vai pegar? Aparece uma oportunidade para qualquer profissional. Uma oportunidade, o cara vai fazer. Ele teria essa oportunidade daqui a um ano, daqui a 6 meses, ele teria essa oportunidade. Mas apareceu essa oportunidade num momento legal, num clube enorme que ele conhece, ama, porque quiseram lhe usar e ele pegou a oportunidade. Mas ele está desenvolvendo o trabalho dele. Só que os caras não sabem que um trabalho demora 5, 6, 7, 8 meses. Aliás, eles não estão acostumados, porque eles, como trabalham politicamente, eles dão cabeças cada 4, 5 meses. E não são só os dirigentes do São Paulo, e o Rogério sabia disso. Então, a cobrança é natural, ele é técnico do São Paulo. Eu nunca vi o Rogério falar que não queria ter crítica. Né? Depois a gente continua Quando ele não concorda, quer desviar, mostrar uma coisa que não é realidade. Mas ele está mostrando os números dele. É assim, meninos, estamos sem tempo. Acabou o tempo. Pelo que a gente está falando, daqui a pouco o Rogério não vai dar mais entrevista. Se não gosta. Até entrevista, do jeito que ele dá entrevista, ele dá entrevista do jeito que ele dá, ué. É que todo mundo fala que falta humildade. E a partir da entrevista dele, a gente faz a avaliação que entende. Perfeito. Mas eu nunca vi. Por enquanto, ele não está convencendo. Eu nunca ouvi o Rogério falar que ele não concordava com o que a imprensa falava. Não, claro. Quando o cara pergunta, ele rebate, porque é uma pergunta e resposta. Ele tem os números dele. Olha o que querem do Rogério. Que ele mude o jeito de jogar. Que ele mude a entrevista. De repente vão querer que ele use uma peruca loira. O Rogério Ceni é esse aí, ó. O Rogério Ceni, ele trabalha desse jeito, dá entrevista desse jeito. Se ele não serve para trabalhar desse jeito, se o São Paulo tivesse competência para isso e achasse que não serve, não deveria ter chamado. Se as pessoas que o entrevistam acham que a entrevista não convence, não entrevista. É simples, ele é assim. A gente não tem que querer mudar as pessoas. Não tem que mudar. O Eduardo Batista era educadinho, bonzinho e foi detonado também. Não muda nada. Bom,
Diretor de futebol do Palmeiras, Alexandre Matos, ganhou ontem aqui em São Paulo um prêmio como melhor executivo de futebol do ano de 2016. E o dirigente aproveitou a oportunidade para falar sobre possíveis reforços e também sobre o retorno de Cuca. Reconhecimento a Alexandre Matos. O dirigente mais badalado do futebol brasileiro nos últimos anos marcou presença na CONAFUT e levou o prêmio de melhor executivo de futebol. E após ser premiado como o melhor executivo de futebol, Alexandre Matos não escapou de perguntas relacionadas ao Palmeiras. Ele falou sobre a chegada de Cuca no Verdão e também sobre as possibilidades de reforços para o restante da temporada. Sobre o Sassá, que está afastado do Botafogo, é um jogador que de fato interessa ao Palmeiras? Na verdade, é gostoso ver qualquer jogador que por algum motivo esteja disponível no mercado, falam do Palmeiras. Acho que tem muito também, porque o Cuca foi claro, né, que saíram 2 atacantes agora, o Alexandre e o Rafael. Pode ser, se aparecer alguma situação boa, que o Palmeiras atue nessa posição, até pela quantidade de jogadores que a gente tem ali. Mas já tem conversa com o Sassá ou ainda não? Tudo internamente, né? A gente fala dos jogadores que chegaram, aí sim a gente pode falar. Sobre qualquer outra situação, só se tiver alguma definição futura que a gente pode dizer. Se os atacantes estão na mira, o meia Everton Ribeiro é praticamente descartado pelo dirigente palmeirense. Acho que a ligação minha com o Everton faz com que as pessoas não parem de falar que o Everton vem para cá. Acho que o Everton já está acertado com outro clube faz tempo, está muito na cara isso aí. E o que a gente faz, na verdade, é dar tranquilidade ao nosso elenco. Confiamos muito em jogadores que temos 2, 3, 4 naquela posição. E acho que o Palmeiras está bem servido. E como o nosso treinador já falou, de maneira clara, se precisar mexer alguma coisa é porque saíram 2 atacantes e vem mais um, se precisar. Elenco forte, com ajustes pontuais para um recém-chegado e velho conhecido da torcida. Acho que é um casamento muito forte. O Cuca já conhece o Palmeiras, assim como o Palmeiras também já o conhece. A gente sabe do potencial, o Cuca sabe também aquilo que o Palmeiras projeta para agora e para o futuro. Acho que as coisas estão caminhando bem e a gente espera que se mantenha assim. Agora todo mundo vestindo a calça vinho e torcendo pelo Cuca, né? Isso aí o Cuca gosta e ele fala que não é supersticioso, né? Então a gente tem que acreditar nele. O polêmico jogo contra o Peñarol na Libertadores, que pode render ao volante Felipe Melo 6 jogos de suspensão, também foi assunto. Acho que todo mundo viu que foi uma defesa e entender de uma maneira, talvez uma falta de critério absurda, mas a gente confia que eles vão repensar isso ou revisar os conceitos que foram feitos e façam um correto, que é ou diminuir ou até encerrar isso e absolver o Felipe. A gente está trabalhando, importante o torcedor percebeu que mesmo com essa situação, em menos de 24 horas o Palmeiras atuou no mercado, trouxe o lateral direito até para criar uma possibilidade, aí cabe ao treinador, de uma manutenção do Jean ali no meio, caso a gente tenha um problema ali com um dos volantes, que é o Felipe. Então, a gente está fazendo o que tem que fazer, inclusive defendendo o Felipe lá na Conmebol. Houve um problema. A Conmebol, ela hoje, o julgamento, né, o tribunal, ele trabalha muito com sumarismo, o que eu gosto muito, porque aí evita um STJD, por exemplo, que, como era o Fluminense sendo beneficiado com a Portuguesa, deu um resultado que ele não daria se fosse ao contrário. A gente cansou de ver isso aqui no Brasil, ver toda hora. Essa palhaçada que são os tribunais daqui são ridículos. Mas, às vezes, esse sumarismo é assim, incitou a não sei o quê, pena tal, deu um soco, pena tal. E aí, na apelação, vai poder explicar, por exemplo, qual é o gesto que ele faz? É assim que ele faz? Levanta as mãos. Levanta as mãos, que não é uma provocação, que é uma coisa que ele faz sempre. Eles estão mandando algumas fitas lá para mostrar isso. E o Felipe, sim, deu um murro, mas ele foi até obrigado porque ele estava sendo acuado. Talvez atenue essa pena. Agora o Peñarol vai tomar um ferro pesado e o Palmeiras também. O Palmeiras já descarta até o jogo do Tucumã em São Paulo. Porque aí não tem jeito, aí foi briga de torcida e tal. Eu gosto basicamente das ideias, mas acho que nesse caso do Felipe passaram do ponto porque foi só na regrinha lá, né? Deu murro, deu.
Agora, por que ele deu o murro? Ele estava acuado. Ele levantou, ele provocou? Segundo o árbitro, sim. Mas não, é o gesto que ele faz. Então acho que dá para diminuir aí. E principalmente porque os jogadores do Peñarol pegaram uma pena menor que o Felipe Melo, né? Então aí eu entendi que também teoricamente ele provocou depois não é isso. Entendi que houve um peso diferente aí. Agora, sobre a punição que vai estourar aí, o Palmeiras está preocupado, tanto é verdade que ele nem liberou a venda antecipada dos ingressos para o jogo contra o Tucumã, aguardando que, quem sabe, não há uma data definida, mas quem sabe até a próxima sexta-feira já tem uma definição e o Palmeiras corre o risco de jogar com portões fechados. Eu acho que em off eles até já sabem que não vai... Pode. Não vai. E ó, seria justo, hein? Pode ser. Se envolver pode ser. Briga. Então, eu acho que enfim, ele não vai... vamos aguardar o que vai acontecer. E o detalhe mais interessante é que o Palmeiras fez o que pôde na defesa. O Palmeiras se cercou muito bem, não que adiante muito lá na Sul-Americana, é diferente, o bastidor é um pouco diferente aqui do tribunal daqui. De qualquer forma, tem que aguardar e o Palmeiras nesse episódio aí pode sair prejudicado, enfim, é seguir a vida. Vamos torcer para que a pena para o Palmeiras seja a menor possível, mas que vem chumbo grosso, vem. Libertadores, fechando a sexta rodada do Grupo 6, o Atlético Mineiro encarou no estádio Independência a equipe argentina do Godoy Cruz. O duelo valia a liderança do grupo, o que pode significar um caminho mais tranquilo nas oitavas de final. Sabendo da importância da partida, o Galo foi para cima e atropelou o time adversário. Foi um grande jogo, né? Os gols todos em construção coletiva, né? Com bola no chão, isso me agrada bastante. Conseguimos controlar bem um jogo que transformamos pela produção que a gente teve num jogo facilitado e soubemos trabalhar forte e encontrar soluções dentro do campo. O objetivo traçado era ser o primeiro do grupo e tentar, de modo geral, uma boa colocação geral na competição. A gente se coloca com 13 pontos, com um saldo importante, e espera a definição do que vai acontecer nos demais jogos. A terça-feira teve mais 3 partidas pela Libertadores pelo Grupo 5 da Chapecoense. O Zulia da Venezuela não saiu do 0-0 com o Nacional do Uruguai, resultado que obriga a Chape a vencer nesta noite o Lanús na Argentina para continuar viva na competição. A bola rolou ontem pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Ceará e Boa Esporte ficaram no 0-0. Esse jogo aconteceu no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Em Curitiba, o Paraná venceu o Goiás por 2-0 e no Rio Grande do Sul, o Brasil de Pelotas empatou com Londrina em 1-1. Veja os gols. No Rio Grande do Sul, o Brasil de Pelotas enfrentou o Londrina e Rodrigo Silva logo tratou de fazer 1-0 para a equipe gaúcha. Só que no comecinho do segundo tempo, Jonatas empatou o jogo e assegurou um pontinho valioso ao Tubarão, 1-1. Em partida antecipada da quarta rodada, o Goiás foi até Curitiba encarar o Paraná, precisando se reabilitar da derrota na estreia da Série B. Mas o time da casa não deu chances ao Esmeraldino e venceu pelo placar de 2-0. Minho e Renatinho fizeram os gols. O Paraná assumiu a liderança provisória do campeonato. A etapa brasileira do Mundial de Surf se encerrou nessa quarta e o final não poderia ser melhor para os brasileiros. Altas ondas, praia lotada e Brasil no topo do pódio. Foi assim o último dia do Rio Pro 2017. A quarta etapa do circuito mundial de surf não poderia ter tido um final melhor para a torcida e principalmente para Adriano de Souza, o mineirinho. Bateria a bateria, sem disputar nenhuma repescagem, ele foi confirmando o status de ídolo. Logo pela manhã, nas quartas de finais, não deu chances para o australiano Joel Parkinson e avançou para as semis. A missão se tornou ainda mais árdua. O adversário era Iago Dora, garoto de 20 anos, revelação brasileira de 2017, que eliminou os campeões mundiais Medina, John e Fenin ao longo do torneio. Mas com toda a experiência, Mineirinho não deu chances para o garoto. Na final, um adversário inesperado, o australiano Adrian Buchan, até então na 24ª colocação do ranking. E foi ele quem mais deu trabalho. Ameaçou a liderança de Mineirinho com 9,20. Mas embalado pelos gritos da torcida, o brasileiro deu o troco.
e conseguiu um 9,80 para fechar o campeonato impecável. Com a vitória, ele chegou à vice-liderança do ranking mundial, pouco atrás do havaiano John Florence. A quinta etapa do Mundial de Surf será em Fiji a partir do dia 4 de junho. Seguinte, hoje é aniversário do Thiago Ribeiro Sá Menezes, que é web designer do site gazetesportiva.com, profissional excelente, exemplar. Thiago, um beijo bem grande para você em nome de toda a equipe do site gazetesportiva.com e muito obrigada pelo seu empenho, pelo seu amor, pelo seu trabalho. É muito bacana ter você fazendo parte do nosso time. E também preciso lembrar você que está em casa sobre a prova ciclística 9 de julho. As inscrições se encerram dia 12 de junho, que é dia dos namorados, tá bom? Então, você tem que entrar lá no site gazetesportiva.com e se inscrever até dia 12 de junho para você participar da prova. Vai ser dia 9 de julho, largada às 6h45 da manhã, lá no Jockey Club, bem cedinho. Mas vai ser um dia muito gostoso, você vai poder pedalar pela cidade de São Paulo. Um dia super especial, tá bom? Isso aí. Voltamos a falar da Libertadores. Flamengo e Atlético Paranaense terão duelos decisivos pela última rodada do Grupo 4. O rubro-negro carioca enfrenta o São Lourenço às 9h45 no estádio Nuevo Gasômetro, em Buenos Aires. No mesmo horário, a equipe paranaense joga com a Universidade Católica em Santiago, no Chile. O Atlético Paranaense chegou na noite de segunda-feira no Chile, onde enfrenta logo mais a Universidade Católica. Paulo Autuori deve contar com o retorno de Carlos Alberto, recuperado após 70 dias lesionado. Estou muito feliz de estar podendo ficar à disposição do Paulo junto com meus companheiros de novo, né? Porque na verdade a gente trabalha para viver esses momentos, viver jogos assim, para estar todo dia disputando os jogos importantes e espero poder dar minha contribuição, né? Infelizmente fiquei afastado em um período por uma fatalidade, né? Mas agora estou me sentindo bem e espero poder ajudar a equipe. O Furacão fez um reconhecimento no estádio San Carlos Apoquino e um treinamento no CT da Católica. Eu creio que vai ser um grande jogo, né? Eles têm uma boa equipe também. E a gente precisa dessa vitória para a gente conseguir a classificação, para não depender de nenhum resultado, para não depender de Flamengo nem de São Lourenço. A gente sabe que jogar aqui é sempre difícil, mas a gente vai em busca desses 3 pontos que para a gente é de suma importância para a gente continuar na competição. Ainda no Grupo 4 da Libertadores, Flamengo e São Lourenço fazem logo mais na Argentina o outro duelo da chave. O clube carioca garante vaga na próxima fase com um empate. Em caso de vitória, o rubro-negro se classifica em primeiro lugar. No entanto, uma derrota e a vitória do Atlético Paranaense na outra partida do grupo elimina os comandados de Zé Ricardo. Já o Santos entra em campo daqui a pouquinho, às 7h30, contra o Strongest da Bolívia. Líder do Grupo 2, o Peixe se garante nas oitavas com uma vitória. Mas o duelo não deve ser nada fácil. Além de se preocupar com as qualidades do adversário, vice-líder da chave, o grande problema na visão santista é que o duelo acontece na altitude de La Paz, 3.660 metros acima do mar. Do nível do mar, né? Para combater isso, o Dorival Júnior quer que a equipe tenha mais a posse de bola e que não corra errado nos primeiros minutos do confronto, até para se ambientar um pouco mais com o ar rarefeito. Não é fácil jogar nessa altitude. Então, vamos tentar ter a posse de bola, né, Santos? Estamos na torcida. Copa do Brasil, Grêmio e Fluminense fazem às 9h45 em Porto Alegre. O primeiro confronto pelas oitavas de final, o zagueiro Henrique e o lateral direito Leonardo Moura falaram da expectativa para esse jogo. Primeiro tem que jogar ali dentro, né? Não adianta a gente falar aqui fora, mas a gente vai tentar, é lógico, vencer, né? Independente de 1, 2... dependendo do placar, a gente não pode, como você falou, tomar gol, porque a Copa do Brasil, isso faz totalmente a diferença. Então vamos procurar tentar vencer esse jogo e levar a pressão para cima dele no Rio de Janeiro. Dá para sonhar com o título já ou é um jogo de cada vez? Não, um jogo de cada vez, né? É lógico que a gente, quando entra numa competição tão importante como essa, a gente vai procurar defender o título e tentar chegar ao título, mas vamos passo a passo, que é o que a gente sempre está almejando.
E do Grêmio a gente viu, né? Sabe da força que eles têm, da qualidade, né? Jogando em casa, agora com um jogo de 180 minutos, então a gente sabe do que a gente vai enfrentar lá, né? Da técnica, da força, da torcida. Eu acho que jogar fora é importante você fazer um gol, né? E não tomar. Em casa é importante você fazer o gol e não tomar. Então é a mesma coisa, no mesmo. Acho que a preferência é sempre fazer um gol fora e acho que da minha parte, claro que jogando em casa a segunda partida também tem um peso a mais, um pouco mais difícil para quem faz o gol fora, né? Então acho que a gente espera fazer um grande jogo e se possível fazer esse gol. E hoje, às 9h45, o Palmeiras e o Internacional se encontram no Allianz Parque pela Copa do Brasil. Do lado colorado, o técnico Antônio Carlos Zago se mostrou atento às qualidades do rival desta noite. Eu acho que o Palmeiras vai tentar fazer o resultado dentro de casa, né? Uma equipe, se pegarmos do que fez o ano passado, uma equipe agressiva, uma equipe que pressiona bastante a saída de bola, né? Os jogadores super motivados também pela volta do Cuca. Então, a gente espera um jogo difícil, mas temos que pensar no Internacional, em fazer a nossa parte da melhor maneira possível, em tentar fazer um bom resultado, que vai ser importante, e conseguir, né? Eu acho que nada vai ser decidido em São Paulo também, é um jogo de 180 minutos, então o importante é fazermos uma boa apresentação e mantermos a regularidade nesses dois jogos. O Internacional parece que vem maneirinho aí, a prioridade é ser campeão da Série B, ok, claro. Mas ele já eliminou o Corinthians, eu vou fazer ficar esperto. Não dorme nesse barulho não. Eu queria só passar 3 informações importantes do cenário internacional. O Mônaco garantiu o título nacional na França, desbancando o milionário Paris Saint-Germain com um time de meninos espetacular. O Jardim, técnico português, mais um grande sucesso. O Real Madrid jogou aquele jogo com o Celta que estava atrasado em Vigo e meteu 4-1. Então, no domingo, decisão do Campeonato Espanhol, o Real só depende dele para ser campeão. E a terceira informação, qual que é, meu Deus do céu? Depois eu pego aqui e passo... o Cristiano Ronaldo bateu mais um recorde. Ele passou a ser, com os gols de hoje, o maior artilheiro das 5 ligas, das 5 maiores ligas. Passou o Jimmy Greaves, era um título desde os anos 60. Ele agora tem 367 gols nas principais ligas do mundo. Ele é um animal. Ele é um ET. Ele é um ET, o Cristiano Ronaldo. Ele não é desse planeta. Não é. Ouçam o que eu estou dizendo. Eu acho que eles estão entre nós mesmo. Palmeiras. O Verdão anunciou oficialmente a contratação do zagueiro Juninho, vindo do Coritiba, mas com determinação e garra, as pessoas vão mais além, né? E é o caso dele. O atleta de 22 anos, não do Juninho, do Cristiano Ronaldo. O atleta de 22 anos vem para suprir a saída de Vitor Hugo, que deve sair aí para a Fiorentina, da Itália. E ter um elenco grande de qualidade deve ser primordial a partir de agora, já que o time de Cuca vai ter que se dividir em 3 competições ao mesmo tempo. Veja com o Adriano Dolfi. Com pouco tempo para treinar, Cuca comandou uma rápida atividade na véspera do duelo contra o Internacional. Jogo pela Copa do Brasil. Assim, o Verdão atua em 3 torneios simultaneamente. Acho que a gente tem um elenco, tem um time muito qualificado para não precisar priorizar nada. Acho que quem entrar vai dar conta do recado, quem for jogar vai dar conta da competição que for. A gente tem um grande jogo, a gente precisa fazer nosso resultado em casa, e a gente depois tem um segundo jogo. Acho que quem ele for colocar vai estar preparado, vai estar tranquilo para desempenhar um bom futebol. Em meio às 3 competições disputadas simultaneamente, o Palmeiras defende uma longa invencibilidade nas partidas disputadas no Allianz Parque. O clube não perde por ali há 22 jogos e tem em Dudu o seu maior artilheiro, com 15 gols. Eu me sinto muito à vontade ali, né? Acho que fiz, como você falou, sou artilheiro ali no estádio, fiz 15 gols. Sou muito grato, muito feliz de estar vestindo essa camisa, de estar fazendo grandes jogos ali no nosso estádio, né? O adversário está na Série B, mas para Dudu será uma partida digna da Série A. A gente sabe que eles vão vir para cá para dificultar bastante a gente, e sabe que a gente
tem mesmo a responsabilidade, né, por tudo isso que se cria, que a gente tem um melhor elenco, que a gente tem um melhor time, mas a gente sabe que se a gente não entrar lá, não correr, não dar a vida, vai acontecer igual aconteceu com a Ponte, vamos perder e vamos ficar se lamentando depois. É isso, né, Garrafa? Né? É jogo pesado. Jogo pesado. É camisa pesada. O Palmeiras é melhor, claro. Mas também o Palmeiras está tirando um pouco o pé. Claro, tem outra prioridade, né? É interessante a Copa do Brasil, mas... Mas no caso do Inter, veja só, ele só tem essa chance de disputar a Libertadores no ano que vem. Claro. O Palmeiras muito provavelmente vai brigar pelo Seria sensacional brasileiro. O Inter, já pensou? Ganhar na Série B, ganhar o direito de estar na Libertadores no próximo espetacular. Ano. Poderia até montar um time já mais forte, né? Então... mas de qualquer forma o Palmeiras é favorito, ele é melhor e tal, mas o próprio Palmeiras é complicado mesmo, são viagens complexas e tal, mas enfim, o Palmeiras já tem Libertadores, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana também, né? Sim. Então, e mais o brasileiro, então, Libertadores, Libertadores. Palmeiras, Copa Sul-Americana, desde que ele não vai bem na Libertadores, ele volta entra no Sul-Americano. Mas é Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. São as três então não é uma coisa simples, com viagens, etc. Mas enfim, acho que vai ser um jogo bem legal, são camisas muito fortes. E por ser um jogo difícil, eu concordo com o que o Flávio está falando, e só por esse aspecto, o Internacional da Série B é melhor do que o Vasco da Série A, que foi o adversário do final de semana. O Inter montou um time muito superior para a Série B, não quer passar sofrimento, muito legal. Então, jogo complicado, Palmeiras favorito. Agora, atenção, informação importante, Sassá do Botafogo, que não fica no Botafogo, né? Já está dispensado, ou ele vem para o Palmeiras ou vai para o Cruzeiro. São as duas possibilidades. Se o Sassá vier para o Palmeiras, o Eric entra na negociação. Se o Sassá for para o Cruzeiro, o Neilton, que está sendo dispensado do São Paulo e pertence ao Cruzeiro, vai para o Botafogo. Então o negócio entre o Sassá e o Palmeiras está certo. O Neilton jogou bem. Isso. Entre o Palmeiras e o Sassá está tudo certo, falta o Palmeiras se acertar com o Botafogo. Eu, particularmente, entendo desnecessária a contratação do Sassá, que o Palmeiras, para que arrumar confusão? O Palmeiras está redondinho, tem um ótimo elenco. O Sassá poderia ser uma aposta em qualquer lugar. Fazedor de gol. Fazedor de gol, mas ele é um problema. O cara agora, é um problema. Sabe o que o Palmeiras está apostando? Naquela coisa de dar uma encaixada no cara. Porque o Palmeiras perdeu o Gabriel Jesus. Eu não quero comparar um com o outro. Eu estou entendendo. Mas o Palmeiras não tem um jogador com essa pegada. Se acertar o cara, a cabeça do cara... Você já tem o Felipe Melo, que é meio... Pera, você já tem o Felipe Melo. Felipe Melo já causa alguns problemas. Você vai trazer o Sassá. Eu acho que o Felipe pode ajudar o Sassá. Estou falando sério. Se deixar os dois no apartamento, eles botam fogo na casa. O Felipe... o Felipe é um cara diferente. O Sassá é maluco, é meio... O Felipe claro, eu sei. É um cara equilibrado. Não. Pode até ajudar o Sassá. Mas eu digo dentro de campo, entendeu? Vai conturbar o ambiente. E claro que todo mundo merece uma oportunidade. O Jô, por exemplo, se recuperou e tal. Mas se eu fosse Palmeiras, eu não faria essa aposta, não. Eu acho que faria, viu? O Sassá seria ótimo pro Corinthians, pro São Paulo. Sabe aquele negócio? Chegar, chamar o cara e falar, vem cá. Como o Palmeiras está bem estruturado, de repente aí encaixa. Pode ser, né? Vamos ver. Mas enfim, essa é a informação de momento aí, de repente, é um belíssimo jogador, mas precisa querer jogar, né? No Corinthians, o técnico Fábio Carille aproveita a folga no calendário para treinar a equipe que no domingo vai a Salvador enfrentar o Vitória. O repórter Fernando Gavini, que esteve no CT Joaquim Grava, acompanhou a quarta-feira do Timão. O Corinthians está muito perto de anunciar oficialmente a contratação do atacante Cleison da Ponte Preta. O jogador passou por todos os exames médicos ontem e hoje pela manhã se despediu de seus companheiros lá na Ponte Preta. O Corinthians só não anuncia oficialmente ainda porque falta o preto no branco, a assinatura do contrato. Mas isso deve acontecer nas próximas horas. O acerto foi fechado em 3 milhões e meio de reais, mais os passes de 2 jogadores, 2 atacantes das categorias de base do Corinthians que foram cedidos à Ponte Preta. O entrevistado do dia, Rodriguinho, falou sobre a contratação de Cleison. Um excelente jogador, né? Vem para, se for confirmado, né? Vem para nos ajudar, porque tem uma qualidade muito boa, é rápido, né? Acho que, se eu não me engano, joga nas 3 posições no meio ali, né? Tanto na beirada como por dentro. É um jogador que deu muito trabalho, né? Acho que deu um probleminha aí, hein? É lá fora, né? A brincadeira no meio da resposta foi porque o Rodriguinho ouviu do lado de fora da sala de coletivas alguém caindo numa daquelas pegadinhas de áudio pelo celular. Mas depois disso ele voltou ao assunto e falou sobre a importância dos reforços que estão chegando ao Corinthians. E a gente tem um grupo bom,
com garotos aí que estão ganhando experiência, que estão ajudando, que estão se dedicando para evoluir, para estar na equipe também. Mas é importante, né, ter jogadores que no momento que for preciso possam estar ali para ajudar, os jogadores mais experientes, né? O Corinthians volta a jogar neste domingo pelo Campeonato Brasileiro contra o Vitória lá em Salvador. A única mudança na equipe será a entrada de Pedro Henrique na zaga no lugar de Pablo, que está machucado. O Corinthians tem jogado melhor fora de casa do que em casa. Aliás, nos últimos 4 jogos dentro da Arena de Itaquera foram 4 empates por 1-1. Por isso, a confiança de que mesmo jogando fora de casa, o Corinthians possa recuperar os pontos perdidos na estreia no empate de 1-1 contra a Chapecoense. A nossa equipe tem uma certa dificuldade quando encontra uma proposta de uma defesa muito sólida, né, com diminuindo os nossos espaços e deixando a gente propor bastante o jogo, e a gente encontra uma certa dificuldade. A gente está trabalhando para melhorar isso, né, para que dentro de casa possamos alcançar nossas vitórias. E se a gente continuar fora de casa dessa forma, a gente tem tudo para fazer um excelente brasileiro. Está claro e evidente, o grupo do Corinthians carece de reforços, não interessa muito, até pela condição financeira, não vai esperar um grande jogador, mas chega esse Cleison da Ponte aí, que fez um bom Campeonato Paulista, o Cicinho pode ser um bom reserva para o Fagner, o Carille precisa desse tipo de jogador, tá aí a prova que ele já vai ter que mexer, do primeiro para o segundo jogo tem que mexer na equipe, é assim o Campeonato Brasileiro, lesões, contusões, enfim, cartões amarelos, suspensão, o negócio vai pegar e o Corinthians tem uma boa chance para fazer uma vitória lá em Salvador, que o Vitória vai ter que sair para cima do Corinthians e aí o Corinthians vai jogar como gosta, né? Então, aí que tá, o Corinthians tem um problema oposto ao do São Paulo. Quando ele não tem espaço para atacar, quando ele pega um time como o São Paulo, que ataque é ótimo para ele, ele vai ter muito tropecinho em casa, como teve com a Chapecoense. Aliás, até a Ana Paula falou que o árbitro deixou de dar um pênalti para a Chapecoense, né? Então, aliás, eu adorei, até a FIFA, a CBF faz alguma coisa que presta de vez em quando. Adorei essa história de análise dos lances, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, ótimo. Até a CBF de vez em quando aumenta o comprometimento dos caras, no mínimo, né? Exige isso aí, ó, a gente errou, acabou. Quando você chega e fala, errei, ok, já melhorou. Última informação, a Juventus ganhou a Copa Itália, agora há pouco da Lazio, então ela pode ganhar tríplice coroa, já ganhou o campeonato, praticamente, ganhou a Copa da Itália e pode ser campeã da Champions. Que fase daí, e depois jogar contra quem na final do Mundial? Aí o bicho vai pegar, hein? Aí vai ser difícil. Estava falando do Deus agora, aí do todo poderoso Cristiano Ronaldo. Fim da enquete do site gazetesportiva.com. A história contada pelo Cícero convenceu? O pessoal não acreditou, gente. Deu 80% dos votos que não. O pessoal não acreditou em tudo que ele falou. O programa termina aqui. A gente volta a se encontrar amanhã no Gazeta Esportiva, mas daqui a pouquinho no Jornal da Gazeta, hein? Boa noite, Garrafa. Boa noite, Flávio. Boa noite. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, tchau.